Bem, vamos lá. Egg Buddies, um jogo de celular que foi extremamente popular na era de ouro da Play Store, junto com Temple Run, Subway Surface, Fruit Ninja, o jogo do cara com jetpack, Hill Climber Racing, Pou, Tom, Dragon City e vários outros que eu demoraria um bom tempo apenas para estar renomeando, que eu joguei e zerei todos. Na verdade, zerar meio que não é pra tanto, todos eles foram jogados no meu antigo tablet que infelizmente não funciona mais. E bem, enquanto eu estava no YouTube vendo vídeos gringos para eu copiar, eu achei esse vídeo de um cara zerando 100% o Egg Buddies Go. E quando vi isso, eu já apertei meu Ctrl C e já estava quase pressionando meu Ctrl copiar, mas para não ficar muito feio e evitar problemas, tá zerando o clássico. Então eu já pulei para o meu PC, dei uns 3 cliques e já baixou o emulador. E com mais uns 2 cliques já consegui abaixar um APK e pronto. Entrando no jogo já foi recebido com uma bela tela de load e com uma trilha sonora lendária. Nossa, velho, que nostálgico, velho. Abre aqui o episódio. Nossa, velho, tem tanta... Puta merda, velho. Fazer tudo isso assim é uma bosta, velho. Sem perder tempo, vamos iniciar a fase 1. Ah, tem historinha, é verdade, velho. Caramba. Tá, os porcos. Foda, hein? Foda. Então, antes de eu continuar, eu só vou dizer o que eu me lembro do jogo, tirando as mecânicas básicas que daqui a pouco eu já explico. Eu me lembrava que para passar de cada fase a gente precisava pegar mais de 1 estrela por fase. Então, para o vídeo ficar mais interessante, além de zerar o jogo, eu tenho que pegar 3 estrelas em todas as fases. Opa, já começa com Red. E aqui no PC, interessante, velho. Agora tem que pegar 3 estrelas. Cara, eu tô muito na dúvida. Porra, e foi aqui que eu me arrependi completamente dessa ideia. Cara, eu quero fazer 3 pontos, por que eu não tô conseguindo? Pô, não é possível, velho, que eu... Agora foi bem, agora foi bem. Cara, por que 1 estrela? Satisfeito? O que eu tenho que fazer pra conseguir 3 estrelas? Caraca, tem anúncio, velho, nessa porra. Como vocês viram, tava insuportável de passar. Então vamos fingir que nada aconteceu e diminuir pelo menos para 2 estrelas. Beleza, só o Red. Deixa eu jogar cagada aqui primeiro. Só pra eu aprender a mirar esse aqui. Tem que aprender a mirar pelo PC, velho. Pelo PC eu não tô com a mira tão boa. Pô, dá pra destruir os 3 aqui de uma vez. Tipo, mais ou menos. Mais ou menos assim. O outro vai cair sozinho. Mira um pouquinho pra cima. Sabia. Beleza, fui bem. Fui bem. E apenas com essa mudança o desafio vai ficar muito mais fácil. E agora é a parte que eu tenho que fazer a explicação de como funciona o jogo, blá blá blá, então bora lá. Egg Buddies é um jogo com a seguinte história. Durante um dia tranquilo, uns pássaros cuidavam de um ninho com 3 ovos. Sendo eles o líder Red, Amarelinho, Azulzinho, o Bomba e a Matilde. Mas um dia, quando foram checar o ninho novamente para ver se estava tudo bem, os ovos não estavam mais lá. Eles haviam sido roubados. Roubados por porcos verdes. O motivo, você me pergunta? É, comer os seus ovos. Dentre os porcos temos a seguinte hierarquia: o porco rei, o bigodudo e o de capacete. E os minions também, que podem ter várias variantes de tamanho. Para recuperar os ovos é preciso chegar até o rei, enfrentando cada porco especial e seu exército enorme. Cada porco especial tem a sua própria divisão com as suas fases. E para passar das fases, precisamos de estrelas, ou seja, pontos. Pois caso você não consiga, vai ter que dar algum jeito. Agora é só acertar o de baixo. O de baixo vai ser mais ou menos aqui. Ih, demais, velho. Nossa, eu preciso de 4 estrelas. Caralho, velho. Que porra é essa? Eu preciso de 4 estrelas, velho. E lembre-se dessa mecânica. Ela vai ser muito importante no futuro. A maneira escolhida pelos pássaros para conseguir pegar os ovos de volta e derrotar os porcos especiais e conseguir pontos é usando um estilingue para serem arremessados e para matá-los. E olha, o estilingue é bastante potente.
Dá pra botar laser, aumentar sua força, usar poção para os pássaros ficarem maiores e até terremoto. E nós conseguimos esses itens especiais pegando presentes no mapa. Vamos lá. Aí. Incrível, incrível. Ganhei coisa. Logo eu explico o que esse cara faz. E uma coisa interessante é que diferente dos porcos, onde que no fim só muda só sua resistência na prática, os pássaros podem usar poderes. Menos o Red. Coitado dele. E os primeiros que liberamos, fora o vermelhinho, é o azulzinho, um pássaro pequeno que quando arremessado é capaz de se dividir em 3 partes menores. E pouco tempo depois, liberamos o amarelinho, um pássaro retangular que quando arremessamos, ele consegue ficar mais rápido. Agora vai ser cinema, hein? Olha que vai ser cinema agora. Ah, não atravessou, velho. Que é isso? Jogou me dá de graça, 5 bom. Deixa eu usar um. Vamos usar um, rapaziada. Olha, ele saiu. Caralho, o tutorial pega. Ah, e ele destrói. Ah, tá. Esse aqui vai ser interessante, hein? Lá vai, lá vai. Fazer um negócio tudo fudido. Depois de eu ter usado sem querer o bomba elétrico, nós chegamos no porco de capacete, que foi bastante tranquilo. Pegar o Red lá do outro lado. Mata o porco. Beleza, e agora vai ser com o Yellow aqui. Caralho, ele varreu tudo. Olha, já vai ter cinema já, hein? Coroas, só não viu o que essa peninha aqui faz. Bora ver o cinema. Beleza. Capacete, se fudeu na nossa mão. Opa, mudou já. Ah, aqui tem mais estrelas salvas, velho. Tem moedinha. Mudou de cenário. Antes de eu liberar os outros pássaros, eu acabei pegando um item especial. Mais pra frente eu mostro o que ele faz. Desce pra cima. Pegou. Caralho, eu peguei esse ovo de onde? Ok, eu nem vi onde é que eu peguei esse ovo. Logo em seguida, liberamos o bomba que, diferente dos outros, esse ainda tem um nome mais auto-explicativo, porque ele explode. E a Matilde, um pássaro que caga ovos explosivos. Mas os porcos não são totalmente inúteis, eles são capazes de se defender usando construções. Isso aqui também é uma maneira de acertar. Provavelmente eu tenho que acertar bem aqui dentro, né? Eu lembro que eu fazia muito isso aqui, ó. Eu usava ela pra ela bater, que ela dá muito dano também. Nossa, vai destruir. Caralho. E não matou os bichos, velho. Nossa, agora fodeu, hein? Caralho, agora fodeu. Eu tenho que... Bota me lembrar, porque eu... me lembro dessa fase. Essa fase é difícil pra caralho. Com diversos tipos de materiais. Vidro, madeira e pedra. E é destruindo essas coisas, ou os próprios porcos, ou poupando até os pássaros, que se ganha pontos. E com os pontos ganhamos mais estrelas. E com as estrelas usamos para passar as fases. E com as fases, tá. Já deu pra entender. Agora, tomou. Vai ser daqui. Milético, beleza. Agora é só destruir esse daqui no meio, que vai ser mais difícil. Vai. Confio em você, amigo. Confio em você, amigo. Vai, amigo. Putz, velho, ele não destruiu. Não acredito nisso. E depois de quase 2 horas, a gente finalmente chega no chefão. Olha só, velho. Primeira vez que ele aparece. Primeira vez, a primeira aparição dele. Do rei porco. Esse rei é resistente pra caralho, velho. Isso aqui eu me lembro que ele era resistente pra um caralho, esse filho da... Mas depois de ficar jogando que nem um retardado, a gente finalmente consegue estar passando. Mano, o cara toma um negócio do bomba do lado e mesmo assim fica vivo. Olha lá, é nosso. Aí, ó, caralho, parabéns por completar o episódio. Agora tente conseguir 3 estrelas de ouro em todos... Porra, velho, agora... Essa aqui é me fuder, né? E tá aí, rapaziada. Primeira historinha finalizada. E depois de 2 horas nós passamos do primeiro mundo. E agora só resta
16 pra tá passando. Então, pra deixar as coisas mais interessantes de novo, eu tenho que passar esse jogo em apenas 2 dias. O que seria fácil se não contasse que eu trabalho quase o dia inteiro. Então só sobraria só madrugada pra eu tá passando. Mas como eu tava bastante inspirado e confiante que eu conseguiria completar isso, vamos lá. Logo quando entrei no novo mundo, já temos uma nova variação da história, mas nada que no fim das contas vai mudar a gameplay drasticamente. E uma coisa que vale ressaltar é que quando eu fui gravar, eu sei lá o que eu fiz com o meu microfone, e ele acabou não gravando meu áudio. Então eu vou estar narrando por cima e destacando as fases mais importantes. E logo de começo eu passo tranquilamente as fases iniciais. Até chegar nessa fase, que é quando eu vejo um outro ovo dourado que eu acabo passando um tempinho tentando pegar. Mas depois de algumas tentativas, eu finalmente consigo estar pegando. Enfrento o porco-rei de papelão e passo da primeira sessão e sigo adiante. Bem, nesse mundo não tem nada de verdade interessante. As fases são quase iguais às do primeiro. Tirando essa daqui, essa você tem que usar o bomba para arremessar pedras nos porcos. E essa é da hora. E chegamos no rei e finalizamos o mapa. Em geral, nada demais nesse mundo. Finalizando também esse mais ou menos em 2 horas. E consegui resumir tudo em apenas 1 minuto. Bem, eu fiz isso porque ele é muito semelhante com a sessão anterior. Diferente desse agora. Sessão 3 já começando direto sem uma historinha, infelizmente. Mas mesmo assim é muito bom. Porque afinal o que domina essa sessão é o visual. Ela mistura várias fases que ainda está por vir. E não só isso, é nele também que liberamos novos pássaros. Essa é a Stella, um pássaro rosa que tem o poder de colocar objetos em uma bolha flutuante. E logo em seguida liberamos o Laranjinha com seu poder de inflar, fazendo dele um dos pássaros mais quebrados desse jogo. Não até chegar ao vermelhão, o Terêncio. Eu sei, o nome é uma merda. Ele é igual ao Red, mas ele é bem maior, fazendo dele ser mais pesado, dando assim um grande poder destrutivo a ele. Fora os pássaros, tem muita fase com mecânicas diferentes nesse mundo, como essa, onde tem um carrinho se mexendo e uns porcos se segurando em umas cordas, que ao derrotar todos eles, surgem novos porcos, dando uma sensação de 2 fases em uma. Ou essa que tem poções mágicas, e quando acertamos nos porcos, eles parecem ter algum efeito de tentar copiar o poder dos pássaros, mas não conseguindo por completo. E quem diria que o nosso amigo Red, surpreendentemente, também ganhou um poder. E quando jogamos ele, podemos selecionar onde ele vai precisamente. Assim como o nosso tucano, o bumerangue do jogo. Isso sem considerar esse novo obstáculo, que ele puxa os pássaros para dentro de si. Mas falando das fases agora, temos algumas bastante difíceis e demoradas para passar, como essa, onde ela parece bastante simples, onde nós temos 4 pássaros para estar usando. Então, não importava o que eu fazia, era impossível passar. Eu cheguei a desistir de pegar 2 estrelas no mínimo, então eu só peguei uma mesmo e ia embora. Tanto que a regra de 2 estrelas no mínimo já nem tá mais no papel. Ou essa outra também, que parecia ser fácil pegar 3 estrelas, então eu fiquei fazendo e refazendo ela por quase 4 minutos e só desisti de pegar 3 estrelas. Cara, essas fases de poções elas são muito boas. É legal ficar jogando só pra ver o que cada poção faz no porco, principalmente quando tem várias desse jeito. Mas como a fase passada, essa também parecia facinho de pegar 3 estrelas. Então lá vai eu ficar mais 4 minutos tentando pegar as 3 estrelas, não conseguindo. Até eu sair da fase, comprar a seguinte e depois voltar para tentar pegar. Até que finalmente consigo. E o mais interessante é que cada uma dessas fases legais vem tudo uma seguida da outra, como essa, onde tem uma máquina que solta bolhas e se um pássaro tentar passar, ele vira inútil. Vou admitir que levou um bom tempinho até eu entender a parte que eu precisava destruir para passar, mas deu tudo certo, muito tranquilo. Diferente dessa, onde nós temos 2 azulzinhos e 2 estelas para destruir essa porra. E cara, olha o tempo que eu levei para tentar pegar pelo menos 2 estrelas dessa fase. Mas só desisti também e fui para a próxima. Hora do Porco Rei. Só meio engraçado eu falar que essa sessão tem muita coisa boa, fases interessantes e novas mecânicas, para chegar no final e a fase ser quase igual a do primeiro. Vai entender.
E não tem um desenho no final, coisa que a nova sessão não vai ficar devendo para nós. E já que estamos nesse ponto do vídeo, que tal eu contar um pouco da história da empresa que criou, como eu conheci Angry Birds, claro, da minha maneira, enquanto eu vou passando as fases. Ao entrar nessa nova sessão, já somos surpreendidos com essa bela animação, mostrando que o foco dessa sessão será algo por volta de, sei lá, voando. Agora, hora de um pouco da história. Voltamos para 2003. Acontecia um concurso internacional de desenvolvimento de jogos móveis feito pela Nokia. A ideia era de estimular desenvolvedores a criar jogos inovadores para celulares da época, Java, Symbian e outras coisas por aí. Era algo parecido com uma Game Jam, só que com mais tempo. Os participantes tinham semanas ou meses para desenvolver um jogo completo e enviar para avaliação. Vendo essa oportunidade, 3 estudantes da Universidade de Tecnologia da Finlândia participaram e desenvolveram o King of the Cave World, que logo mais tarde venceu a competição. E com a vitória decidiram ali fundar uma empresa para criar jogos móveis. Essa empresa, em 2003, se chamava Relund, que depois mudou de nome para Rovio Entertainment. E só dando uma pausa na história para falar um pouco dessa fase maldita, que foi muito difícil. Nela não dava só para jogar os pássaros o mais longe possível e pronto. Aqui era quase milimetricamente calculado, chegando no ponto que nem era nem as estrelas mais o problema. Eu não tava conseguindo de nenhuma forma desbloquear a fase, sempre ficava algum maldito vivo, chegando no ponto de usar até uma mira para ver se facilitava alguma coisa. Mas depois de muito tempo, finalmente consigo passar e também passamos do porco de capacete. Voltando para a historinha, durante o período de 6 anos, a Rovio desenvolveu mais de 50 jogos para celular. Mas em 2009 a equipe queria criar um jogo mais simples, que fosse barato de produzir e viciante e funcionasse bem em telas de toque. Então o design apresentou um visual de uns pássaros gordinhos e sem asas, com uma expressão irritada. A equipe achou engraçada e, para dar um sentido ao visual, criaram uma historinha. Pássaros felizes têm seus ovos roubados por porcos verdes. Os pássaros ficam furiosos e se lançam contra os porcos para recuperar os ovos. Meu Deus, de novo não. Cara, a situação tava tão ruim que eu tava vendo anúncio para ter mais pássaros e jogar de novo. Olha o nível da parada, irmão. Para só assim eu conseguir passar e tá começando a ficar difícil. Vamos voltar pra história. A escolha da mecânica do Stiling veio porque era perfeita para o controle de via touchscreen e fácil de aprender. O jogo foi lançado para iOS em 11 de dezembro de 2009. Nos primeiros meses, o jogo vendeu bem devagar, pois a Rovio não tinha muito dinheiro para marketing. Em 2009 foram apenas algumas dezenas de milhares de downloads. O boom mesmo viria no ano seguinte, em fevereiro de 2010. A Rovio ela fez parceria com a Stiling, que conseguiu promover Angry Birds na Play Store. Em abril do mesmo ano, já eram mais de 2 milhões de downloads. E no final de 2010, Angry Birds já tinha mais de 50 milhões de downloads. Mas o seu ápice, seu auge mesmo, foi entre 2011 e 2012, quando o jogo e suas continuações chegaram ao topo das lojas de aplicativo. Em 2012, a franquia já tinha mais de 1 bilhão de downloads somado todas as suas versões. E foi justamente nessa época que eu conheci a franquia. Mas antes, vamos finalizar essa sessão agora. Depois de finalizar o porco bigodudo, nós saímos do mapa de cidade e vamos para o céu. Por fim, com mais um pouquinho de tempo, chegamos no final, ou seja, mais uma sessão para conta. E já liberamos a nova sessão, mas com uma história diferente. É a origem do bomba elétrico. Ou seja, estamos no mundo dos cientistas, onde sim, aqui a história muda a play das fases. Mas agora, vou contar como eu conheci Angry Birds, porque eu me lembro perfeitamente como foi. Sabe, eu sempre fui muito acostumado aí junto com meu pai comprar DVD naquelas barraquinhas que existiam antigamente. Ficava na feira ou em algum ponto da cidade, onde que enquanto meu pai pegava para ouvir as melhores da calcinha preta, eu pegava os DVD de filme e desenhos, até eu ganhar um PS2 e fazer os DVD de PS2 parte do meu cardápio também. Tanto que meu jogo favorito é daqui e vai ter um vídeo sobre ele. Eu sei, só de eu ter falado isso, talvez você tenha se lembrado dessa época. Meu amigo, bons tempos. A era pré-internet.
sabe? Em 2012 não era muito comum ainda ter internet em casa. Eu mesmo só fui ter em mais ou menos 2015. Então nessa época eu nem fazia ideia do que era isso. Ou pelo menos até na virada daquele ano. E olha só, já passamos e derrotamos o porco de capacete. Sempre em janeiro, meus pais tentavam tirar folga ao trabalho, pra gente ter pelo menos 1 ou 2 semanas de férias. Para a gente tá viajando até o interior de Minas, pra ver a outra parte da família. Saindo daqui do estado de São Paulo e indo lá para o norte de Minas, dando mais ou menos mais de 1000 quilômetros, o que dava quase um dia inteiro de viagem. E sabe, por mais que o pessoal seja do interior, lá é onde ficava a maioria dos meus primos mais velhos, que recebeu as novidades muito mais antes do que eu. Então depois de um dia inteiro de viagem, e quando eu cheguei eu vi uma tela gigante na mão dele, que dava pra interagir clicando na tela. Algo totalmente diferente do que eu já tinha visto, já que na televisão não dá pra fazer isso, principalmente na casa de tubo. Foi exatamente ali que eu tive minha primeira interação com jogos mobiles, rede social, site e com a própria internet. Depois de eu ter ficado todo esse tempo apenas jogando, eu comecei a ficar um pouco cansado. Afinal, eu tava fazendo isso de madrugada, às 4 horas da manhã jogando. Então, para ter uma nova interação, eu acabei entrando na fase do Falcão. Bem, para você que não conhece o Falcão, só vou mostrar. Ele é só um pássaro gigante que, para você usar, você arremessa um pacote de sardinha para ele vir e destruir tudo. E o objetivo dessas 3 fases era justamente isso: destruir todas as construções em 100%. Bem, depois de ter dado essa distraída, eu voltei a jogar, mas triste por um motivo. Estão vendo essa fase? Então, essa é a fase mais difícil até o momento da história que estamos. Eu demorei tanto pra passar que eu fiquei em choque, porque, a minha virada foi estragada por essa maldita fase que, estragou tudo. Bem, eu vou explicar essa fase. Nós usamos nela 5 pássaros, 2 bombas elétricas, 1 vermelhão e 2 amarelinhos. Como você pode perceber, essa fase ela é muito longa, fazendo disso ser quase impossível você acertar os pássaros normais até os porcos. Tirando o amarelinho, ele é o único capaz de chegar até lá. Mas para você pássaros para matar os porcos, a gente precisa estar arremessando essas poções. Cara, demorou muito para passar, porque eu dependia muito de sorte para tá conseguindo acertar a poção exatamente no porco precisamente. Até que finalmente passei e nunca mais quero jogar nessa fase de novo. Voltando para a história, a internet ela era mágica, tinha de tudo. E claro que fiquei muito empolgado com aquelas novidades. Então até o fim da viagem, meus primos me mostravam que tudo que dá para fazer, como funcionava, me mostravam coisas que na época eu não entendia o que era, ou só deixavam jogando jogos de lá. E quando eu voltei para casa, claro que, como qualquer criança insuportável, também queria um tablet. E depois de fazer meus pais perderem a paciência comigo, mãe, papai, mamãe, desculpa, depois de 10 anos, eles finalmente compraram um pra mim. E agora eu só tinha um só pra mim. Eu peguei e fucei tudo que dá pra fazer com ele. Mas ainda tinha um problema. Eu não tinha acesso à internet. Então, como é que eu vou usar um tablet sem internet? Mas, para minha sorte, em uma das casas dos meus tios, eles haviam colocado a internet recentemente. Então, de tempo em tempo, eu ia na casa dos meus tios pra estar baixando algumas coisas que eu via. E aqui que Angry Birds brilhava muito, velho, porque ele era offline. Ou seja, mesmo sem internet, dava pra jogar ele. E a maioria dos jogos da franquia. E os que precisavam de internet, eles pareciam até como jogos exclusivos. Só muito depois eu fui capaz de jogar ele. Mas logo a gente chega nessa parte. Porque o dia 1 se aproximava do fim. E eu acabei esquecendo de gravar a parte final da sessão. Então vamos retomar. Eu precisava passar 16 sessões em 2 dias. O primeiro dia havia acabado de terminar e eu estava na sessão 6. Ou seja, fudeu muito. Então, como estamos no último dia e precisamos finalizar as últimas 10 sessões, bora começar logo. Mas há algo inusitado nessa sessão. Todos os pássaros foram presos pelos porcos, mas faltou um deles para prenderem. Justamente o que nós usaremos para salvá-lo. O Terêncio. O vermelhão. Então, enquanto eu vou passando de cada fase, eu meio que fiz aqui uma tier list aqui de alguns jogos de Angry Birds. Justamente dessa época do auge, lá de 2010 até 2014 mais ou menos. E vou deixar o clássico aqui em A já, porque ele é o primeiro de tudo, então acho justo. Então, que tal começar pelo próximo jogo da franquia que foi lançado? Angry Birds Seesaw. Lançado em 2010, um ano após o clássico, e ele, bem, eu nunca joguei ele direito na época, e ele parecia ser a mesma coisa que o jogo normal. Então, eu acabei aproveitando um pouco para pesquisar sobre o que era ele, que eu nem sequer lembrava direito. Eu acabei encontrando bastante coisa. Ele foi inicialmente lançado como um pacote especial de fases temáticas
de Halloween do jogo original, mas fez tanto sucesso que a própria Rovio decidiu expandir e transformá-lo em um jogo próprio. E o conceito era simples, cada atualização trazia um mundo, fases inspiradas em feriados e datas comemorativas, como Natal, Dia dos Namorados, Páscoa, Ano Novo e vai por aí. Ele foi feito dessa forma meio que para ser um jogo que sempre recebesse atualizações e olha, ele recebeu muita atualização. Bem, no total, Ugly Bird Season terminou com 25 episódios e com mais de 850 fases. Mas como é um jogo que eu mal sequer sabia o que ele era, eu nunca fiz questão de jogar ele, eu vou deixar ele aqui no Rank C. Agora partimos para o Early Birds Hill, lançado um ano depois do Seasons, 2011. E sem segredos, né? Jogo feito totalmente por conta de um surgimento de uma parceria comercial entre a Rovio e a 20th Century Fox para promover o filme Hill. Aquela animaçãozinha da Arara Azul que tem frescura de voar. Samba, carnaval, macaco ladrão, sabe? Ótimas representatividades do Brasil. A animaçãozinha que eu tinha visto justamente daquela barraquinha, que quando eu tinha assistido quando criança, eu gostei bastante do filme. No jogo tinha bastante fase que dava pra usar as próprias araras. E eu me lembro uma coisinha que até que é irônico, que é que tinha fase para salvar outros pássaros em gaiolas. E olha só que maravilhoso. A próxima fase aqui que eu já passo, eu encontro o tucano numa jaula. Então vamos liberar ele. Pronto, o primeiro pássaro que nós salvamos é o tucano. E ele já está pronto para ser usado. Bem, e aproveitando para ranquear ele, vamos colocar esse jogo no Tier B. Bora continuar. Agora sim vai vir bastante jogo interessante, porque em 2012 tivemos bastante coisa. Começando pelo Early Birds Space, um jogo que agora se passa no espaço, diferente do clássico. Nesse, cada planeta tem sua própria zona de gravidade que puxa os pássaros para sua órbita. E o jogo tem a gravidade zero, ou seja, se a gente acabar jogando os pássaros de maneira errada, pode ser que ele seja arremessado até o infinito. Então tem que tomar bastante cuidado. E temos um novo pássaro acrescentado no jogo, o Gelo, que com um nome tão auto-explicativo, ele deixa as estruturas mais fáceis de serem destruídas ao ser ativado. Em geral, eu gostava bastante dele, mas não tenho nenhuma questão para subi-lo, por isso eu deixo ele aqui no Rank B mesmo. Mas que tal finalmente colocar um no Rank S, com Bad Pigs, um jogo que muda realmente a estrutura desses antigos. Nele, nós jogamos com os porcos ao invés dos pássaros, precisando construir algumas coisas para chegar até o final da fase, usando rodas, motores, balões, foguete, asas, a porra toda, e depois guiá-los pelo cenário até o objetivo. E com essa mecânica totalmente nova, deu uma nova cara para a franquia. E o mais engraçado é que existiam duas versões desse jogo para estar instalando, o normal e o HD. O modo normal ele tinha anúncios e às vezes menos recursos no começo, enquanto o HD ele era pago, sem propagandas e com um suporte melhor em telas maiores, como a de tablet em vez de celular. Que diferente dos outros jogos, esse ainda está disponível para baixar e para jogar ainda, e logo chegaremos nisso. Voltando para o jogo, acontece algo inusitado. Aquela mecânica de estrela para passar de cada fase tá começando a me encher o saco. Com estrelas faltando, eu preciso sair e dar algum jeito de conseguir mais. E acabo voltando para a sessão anterior e entrar em uma fase para conseguir algumas estrelas a mais. Mas eu acabo fracassando miseravelmente e volto para mais uma outra fase. E depois de tudo isso eu consigo as estrelas e libero a nova fase. E agora eu vou tentar passar pegando o suficiente para avançar de uma vez do que ficar nesse vai e volta aqui. Só enche o saco. Continuando no mesmo ano, tivemos dois lançamentos e para ele voltamos ao espaço, porque o próximo jogo foi do Early Birds Star Wars, fruto de uma nova parceria entre a Rovio e a Lucasfilm. E nesse jogo acontece uma adaptação da história para o jogo, que nem os jogos de Lego antigo. Os pássaros assumem de personagens principais e os porcos se tornam os vilões dos 3 primeiros filmes da saga de Star Wars. O episódio 4, o 5 e o 6. E cada pássaro ganhou habilidades inspiradas nos heróis, como o Red, como o Luke Skywalker, Yellow, como Han Solo, Bomba, como o Obi-Wan, e a da Bolha, como a Princesa Leia. Bem, cada um deles tem uma maneira de estar se utilizando e tem seus próprios poderes, mas não vou entrar muito nisso. E também tem outros, só que a gente vai liberando eles ao longo do jogo. E dentro do Space e esse jogo, eu gostava muito mais desse. Ah, é verdade, eu acabei nem falando dos bosses nesse jogo. Tem muita coisa. Ele só não vai pro Rank S porque os jogos que estão lá são de outro nível. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui no Rank A. Agora, falando desse Early Bird Friend, que parece ser a mesma situação dos Seasons, esse só parece a mesma coisa do que o original, olhando assim. Só mudando o que? Sei lá, por algum motivo, o Terence agora tem uma máscara. Parece que é só isso.
E pesquisando um pouco pra ver o porquê ele foi lançado, aí eu comecei a entender. Esse jogo ele foi criado para ser um jogo online, ser um jogo do Facebook, daquela época lá de ouro. Aqui a ideia principal não era só passar as fases, mas uma disputa de pontos contra amigos e outros jogadores da comunidade. E ele foi um maldito que introduziu os itens especiais pagos, sabe? Os boosts, que ajudam a melhorar o desempenho, sabe? Se lembra lá de tudo que eu falei? Então, estilingue mais forte, pássaros extras, explosivos adicionais, que tudo que tem ali que é de ruim nesse jogo do clássico, os caras depois foram adicionando com as novas atualizações. Então, esse aqui foi o grande mal que realmente levou essa questão do Paint to Win muito mais a sério, que é uma desgraça que vai levar a empresa pro fundo do poço. Em geral, é uma bosta. Esse jogo eu não gosto dele, vou deixar ele aqui no rank D, pior por enquanto. E olha que, mano, dá pra jogar essa merda ainda. Como é que é possível? Os caras deixam pra jogar essa porcaria e os outros bons eles não deixam. Não dá pra entender, velho. Tá, isso vai ser meio aleatório demais, mas vamos lá. Quando eu tava jogando, eu pensei, cara, por que não abrir uma live, sabe? Só abrir só pra ver o que acontece. Às 2 da manhã. Eu nem sei como é que faz isso pra abrir, eu nunca fiz isso. Bem, como eu nunca tinha feito isso, foi dar uma olhada pra ver como é que fazia e é bem mais fácil do que parece. Eu fiz aqui, acabei de criar aqui o LivePix, né? Tem que ter, né? Criei aqui tudo bonitinho, rapidinho. Tudo aqui funcionando, aparentemente. Deixa eu fazer o teste. Aqui. Vai ter que ir bem facinho aqui, ó. Aí nós vamos fazer o teste aqui rapidinho. Aqui, vamos ver. Tá lá, tá aparecendo, bonitinho. E pra finalizar, eu só arrumei o meu setup e só deixei a tela do computador pra jogar e meu celular, porque eu deixei na frente do meu notebook pra eu estar conseguindo ler o chat. Eu conectei, fiz o que faltava e iniciei a live. E pra minha surpresa, já tinha mais de 2 pessoas assistindo minha live. Bem, voltando para a tier list, em 2013 tivemos 2 lançamentos, começando pelo Angry Birds Star Wars, mas o 2. Bem, se o primeiro focava em adaptar a história da primeira leva de filmes, esse iria adaptar a série dos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, a história de origem do Darth Vader. E só uma curiosidade, dentre todos os Angry Birds que eu já joguei, esse é o único que eu realmente já zerei 100% quando era criança. Eu não sei porquê, mas eu gostava muito mais desse jogo do que o primeiro. Eu quase colocaria ele em Rank S, mas infelizmente não tem como colocá-lo. Vou ter que colocar no A. Isso porque o próximo jogo que foi lançado nesse ano, o Angry Birds Go, um jogo de corrida que pode se dizer que foi inspirado em Mario Kart. Mas quem liga, né? Eu nunca joguei Mario Kart. Bem, esse era o primeiro game 3D da série. E como dá pra dizer, mano, o jogo era incrível, velho. Era muito legal, velho. Esse jogo era muito legal, muito bom. Era dividido em sessões. Cada sessão você conseguia ter variedade de opções de carro. E bem, a gente podíamos upar o carro, escolher várias opções, a maioria paga. E também a gente poderia liberar novos pássaros, que cada pássaro dava um boost, dava um poder único para cada fase. E pra gente estar liberando novos era só derrotá-los. Esse é de longe um dos meus jogos mais favoritos daqui. E eu até tinha esquecido disso, velho. Bem, na primeira vez que eu fui no cinema, que foi pra assistir avião, e na hora quando a gente tava passando numa lojinha, eu vi um brinquedinho, que era o do Bomba, que a minha tia acabou comprando pra mim. Que eu nem sei onde é que ele tá mais, né? Mas eu me lembro que no jogo tinha alguma coisa de você pegar, assim, um boneco, passar ele na tela pra ver, câmera, pra ver se, sei lá, se desbloqueava alguma coisa no jogo. Eu nunca testei isso. E só dando aqui um pequeno spoiler, o próximo vídeo será desse jogo, né? Bem, Rank S, merecidíssimo. E galera, infelizmente não apareceu ninguém na minha live e acabei finalizando ela. Mas eu gostei tanto de fazer que eu queria fazer aqui um anúncio. Eu mesmo me patrocinando. No primeiro vídeo, olha que coisa incrível. Bem, toda sexta-feira, às 11 horas da noite, eu vou estar fazendo live. Então se você quiser interagir comigo ou participar dos próximos vídeos, é só estar indo lá, velho. É só se inscrever no canal, velho. Sexta-feira às 11 horas. Agora voltando para o jogo, nós conseguimos passar e vamos para a nova sessão. E só um mínimo detalhe. Tá vendo que tem um QR Code na tela? Então, é por causa que eu esqueci de tirar ele na hora que eu iniciei a gravação. Então só ignora essa coisa. E agora, em 2014, os últimos 2 jogos do auge da franquia de Angry Birds. A gente começa com um jogo no estilo RPG, Angry Birds Epic. Bem, tendo um sistema de combate por turnos. Esse jogo é bem diferente, velho. Ele era em uma ilha e a gente tinha bastante batalhas de turnos. E bem, cada pássaro aqui tinha um papel de herói medieval. Era essa a estética do jogo. Nesse jogo a gente só tinha apenas 5 pássaros. O Red, que era o cavaleiro. O amarelinho, que era o mago. O Bomba, que era o bárbaro. A Matilda, que era a cura. E o Blues, que era os arqueiros. E pra você lutar, você precisava... Você clicava no pássaro e arrastava ele até o inimigo. Ou você podia clicar no próprio pássaro e ele poder meio que de suporte. Bem, os porcos, eles apareciam
apareciam como inimigos em diferentes níveis de oponentes, soldados, feiticeiros, chefes, sabe? Tinha aqui o Orco Bigodudo, que ele era um mago, que era o mais forte. E sinceramente, tá no Rank S sem dúvidas, é muito bom esse jogo, me lembro muito ele. Que uma das coisas que me deixou ele mais lendário pra mim é porque que ele era um dos poucos jogos de Egg Birds que era com internet. Então, cara, quando eu tinha internet, eu dava algum jeito de tentar baixar ele e jogar, só um mínimo eu mal conseguia jogar isso. Mas pra minha felicidade, o último jogo daqui da lista é o Egg Birds Transformers. Um jogo que você pode jogar tanto com os pássaros, tanto com porcos. E é aqui uma adaptação, não é necessariamente uma adaptação, é uma... parece mais um mod, velho, de Egg Birds de Transformers. Os pássaros foram transformados em robôs. Bem, o que mais importa aqui é a gameplay. Você não usava mais o Shining, agora era tipo robô. Você tinha que ir na fase onde que você ficava correndo e você tinha que selecionar na tela para destruir algumas coisas. A visão lateral ela passou também a ser 3D em vez de 2D. E para desviar dessas coisas, e também tinha as coisas aqui que a gente se transformava em carro e a gente podia andar mais rápido. Cada robô tem sua própria habilidade de tiro e de destruição. Em geral, um ótimo jogo e merece o Rank S. Eu não vou estar comentando tanto dele, mas cara, era muito bom, velho. Mesmo que tinha a opção de colocar suporte, tipo de se selecionar pra vir pessoa te ajudar, mano, era muito bom esse jogo, muito bom. E assim, a gente finaliza também essa sessão. Agora, iniciando essa nova sessão, eu comecei a perceber que talvez eu não iria conseguir, eu iria fracassar de novo. Mas eu não tava afim de que isso acontecesse, então... vamos até o final para ver até onde eu consigo estar indo. E aproveitando, eu acho que agora é o melhor momento para eu estar falando sobre como foi a queda de Egg Birds. Depois de eu derrotar o porco de capacete, eu decidi explorar um pouco melhor esse jogo. E foi aí que eu acabei entrando no modo de Mighty Legal, um modo de jogo que foi acrescentado depois com as últimas atualizações. E esse lugar ele foi feito para ser um local de competição, para você conseguir pontos, sabe? Algo ali parecido com Egg Birds Friends, que eu já tinha falado agora há pouco. Mas nesse lugar eu descobri que dá para você usar para farmar estrelas e pegar bastante itens também aqui, já que você ganha bastante presente, o que seria bastante útil para mim. E aproveitando um pouco, eu já consegui pegar algumas estrelas aqui para depois eu estar conseguindo utilizar. Agora vamos voltar para o auge de Egg Birds e depois vir até os dias de hoje, para meio que a gente tá entendendo como foi essa queda. O maior auge de Egg Birds foi em 2012, quando os jogos estavam fazendo um enorme sucesso e estavam todos no seu ápice. E se avançamos para 2013, a empresa também continuava muito bem e até lançando uma série animada, o Egg Birds Toon, que eu também adorava, velho. E continuava lançando também seus novos jogos que também eram um grande sucesso, mas um grande problema que se iniciava secretamente. Por mais estranho que pareça, a franquia, por mais que recebesse novos jogos, a história principal, sabe? A história principal do jogo, que pássaros tinham seus ovos roubados pelos porcos e precisavam ir atrás deles, estava começando a ficar muito repetido demais. Essa tática de lançar apenas spin-offs, sabe? Para recontar a mesma história de novo, só que com um novo visual. Porque caso eu ficasse apenas nisso, cara, a lore ela não se desenvolveria, só ficaria só nisso. É só essa historinha. Só dando um exemplo aqui para meio que eu quero falar, é que o jogo ele só se mantém nessa mesma historinha. Pássaros têm seus ovos roubados e os porcos eles roubam os ovos. Não tem tipo uma história onde aqui fala sobre o que aconteceu com os ovos, sabe? Os ovos eles, o que tem dentro desses ovos? Nasceu alguma coisa? Ou será que os porcos finalmente comeram os ovos, sabe? Não tem essa história, só até aqui. Isso é péssimo, porque não desenvolve a lore, só fica só nisso, só nessa historinha fechadinha, o que é péssimo, velho. Bem, depois de eu ter pego bastante estrelas, eu voltei para a sessão e continuei passando, chegando a pegar outro ovo dourado, que quase estamos chegando no ponto de mostrar para que eles servem. E aproveitando já para explicar um pouco aqui, como eu tava jogando há bastante tempo, né, eu coloquei um videozinho para ficar assistindo, então também vai aparecer aqui um videozinho aqui na tela, caso eu mostre aqui a tela, né. E bem, se vamos avançar agora para 2014, mesmo com 3 novos lançamentos, as receitas da Rovio começaram a cair, se vendo obrigada a ter que demitir mais de 110 funcionários. Em 2015, claro que vendo isso, a Rovio respondeu, lançando uma nova continuação do clássico, o Egg Birds 2. E por mais que o jogo trouxe novas inovações da gameplay e tudo mais, sabe aquele problema de antes que eu acabei de falar? Ainda não tinha nem sido sequer considerado. Não foi resolvida essa questão, que será um grande problema. Fora que eles tinham agora que ter que lidar com vários outros problemas, sabe? A concorrência também estava chegando cada vez mais forte. Como por exemplo a Supercell com o seu Clash of Clans, e logo mais tarde teria o Clash Royale. E também
Um outro problema é que, como os jogos estavam muito repetitivos, a grande quantidade de jogadores que eram frequentes e ativos da franquia começaram a parar de jogar os jogos da empresa. Eu parei de jogar Egg Buds em 2014, que foi quando foram lançados os últimos jogos aqui que eu falei da tier list. E eu nunca sequer joguei esse Egg Buds 2. Eu nunca joguei, só pra você ter uma ideia. Mesmo sendo um grande fã da franquia, que é bem estranho, né? Mostrando que a Rovio tava tendo uma queda extrema de popularidade. Nesse ano ainda teve mais demissão de funcionários, mesmo tendo essa grande aposta. Como tava muito difícil de construir as estrelas, eu voltei para o tutorial para estar conseguindo pegar algumas estrelas a mais. Em 2016, uma surpresa aparecia. Legal, velho. Que era Egg Birds estreava o seu filme e ele teve uma boa bilheteria do filme, que ajudou a empresa a dar um fôlego, mas não resolvia ainda a crise dos jogos, ainda continuava. Em 2017, a Rovio se viu obrigada a ter que abrir capital na bolsa da Finlândia e acabou vendo suas ações caírem mais de 50% em pouquíssimo tempo, isso mesmo tendo 2 lançamentos de jogos nesse ano. Em 2018, continuava lançando jogos, mas sem grande impacto e sua popularidade se encontrava cada vez mais baixa. Em 2019, o segundo filme também estreava, e mesmo tendo uma crítica positiva, a sua bilheteria foi bem menor do que o do primeiro. E foi nesse ano que a Rovio acabou retirando alguns dos seus jogos da Play Store. Bem, os motivos não foram muito bem divulgados, mas isso só mostrava como a empresa estava cada vez mais enfraquecida. No jogo com as estrelas sendo o maior problema nisso, então eu volto para pegar mais algumas e agora é só continuar. Mas a cada momento, o tempo se aproximava cada vez mais do zero. Com a chegada da pandemia em 2020 e 2021, a Rovio fez lançamentos pequenos e alguns remakes, deixando a marca mais fragilizada ainda. Com uma crise terrível da empresa em 2022, a Rovio tentou seu último ato de esforço lançando Egg Birds Journey para recuperar algum espaço no mercado. Mas, com um enorme fracasso e declínio, em 2023, a Rovio é comprada por cerca de 75 milhões de dólares pela SEGA. E você se lembra da parte que eu falei de quando eu ganhei PS2 e depois como eu ganhei um tablet? Então, o processo para eu estar ganhando PS2 é praticamente a mesma história. Mas por que eu tô falando isso? Porque o primeiro jogo que eu joguei foi Sonic. E isso não tem nada demais, é só pra estar deixando meio que esse complemento na história. E depois de eu ficar jogando por várias horas, meio que não tinha muito mais o que fazer. Depois de eu derrotar o Porco Rei, inevitável acontecia, eu não consegui passar e eu perdia mais uma vez. Mas ainda não acabou, vamos rever essa situação. Bem, eu comecei a jogar aqui nesses últimos 2 dias e agora a gente na metade da semana. E eu estou começando a sessão 9, ou seja, ainda faltam 16 sessões ainda para finalizar o jogo. E cada sessão eu levo mais ou menos 2 horas para cada uma. E eu acordo normalmente para ir trabalhar mais ou menos umas 6 horas da manhã. E eu chego em casa mais ou menos umas 8 horas, só que eu vou começar a gravar mais ou menos umas 10 horas. Então vamos meio que com um novo objetivo agora. Meio que com uma última chance de eu conseguir passar tudo e finalizar. Bem, como faltam agora 7 sessões, eu passaria uma sessão inteira e depois eu me prepararia para pegar itens e estrelas extras e dormir também, já que eu tava virado há 2 dias. Para então, no último dia da semana, eu passar tudo de uma vez, com tudo pronto. Vamos lá. Começo o dia 4 fazendo exatamente o que eu preciso fazer. Vou jogando e completando a sessão. E depois passo todo o tutorial completo para pegar o máximo de estrelas possível que dá. E depois vou para o Midnight Legal para pegar presentes e pegar algumas estrelinhas a mais extras. Claro que também voltei e passei algumas fases anteriores para pegar o máximo de estrela possível, porque isso vai ser muito importante. E se você estivesse perguntando do porquê eu tive essa ideia idiota de limitar meu tempo, meio que eu não sei. Eu só achei melhor assim. E verdade, deixa eu só finalizar essa ponta aberta da história que ficou. E agora, como é que ela tá hoje em dia? Em geral, nada demais. Teve lançamentos pequenos por enquanto. Teve uma nova temporada de um desenho deles, umas atualizações ali e aqui do Egg Buds 2 e teve um lançamento do jogo do Sonic lançado pela própria conta da Rovio. Mas ainda sem grandes sinais de uma possível volta muito forte. Não sei que, sei lá, alguém vai fazer a mesma coisa que o Subway Money. Pega um jogo antigo e fala que agora ele dá para fazer uma renda extra com ele agora. E olha só, não tem nenhuma variação do Egg Buds que tem disso. Então deixa comigo. Conheça o Angry Coins, um jogo que... Tá, foi mal. Eu precisava fazer essa piada, mesmo ela sendo péssima. Antes de irmos para o final, começando a partir das 22 horas, há uma coisa que eu preciso falar para vocês. Que é...
Se você está assistindo até aqui, escreva beba água. Sem mais enrolação. Bora. Começar, tento passar o mais rápido possível todas as fases iniciais, não economizando itens e nem estrelas. E por incrível que pareça, em pouco menos de uma hora nós passamos a primeira sessão, faltando apenas 5. E ainda temos uma quantidade razoável de estrelas. Mas ao entrar eu me deparo com uma coisa diferente. O design dos personagens aqui são o do desenho e não do jogo. Mas quem liga, né? Bora. Eu acabei tirando o timer lá em cima para meio que não me desconcentrar muito e também para deixar ele rolando em segundo plano. E nessa sessão eu vou fazendo de tudo, usando poder e até assistindo um anúncio para ganhar mais uma rodada com pássaros. Mas eu começo a perceber que nesse mundo tinha muita fase difícil, me forçando a usar bastante item. Mas mesmo assim acabo demorando mais do que esperado para passar, levando cerca de 2 horas e meia. Ainda dentro da média, porque eu consegui adiantar bastante na fase anterior. E minhas estrelas que eu tinha meio que armado, meio que acabaram. Então meio que temos um pouco de problemas aqui. Mas ainda há chance ainda. E quando vamos para a próxima sessão, vejo que ela é mais curta do que as outras, fazendo assim aumentar a minha vontade de zerar. E eu percebi que essa sessão ela é muito difícil. As fases são complexas e demoradas para passar. E ainda precisava de mais estrelas para passar. O que acaba me forçando a voltar a algumas das antigas para pegar um pouco mais de estrelas. E após passar metade do timer, ainda só passamos 2 sessões. Faltam mais 3. E depois de quase 3 horas, eu finalmente consigo completar a sessão mais difícil que eu já encontrei. Sobrando agora no timer apenas 1 hora e meia para completar 2 sessões inteiras. Não tem meio que mais o que fazer. Eu perdi. Eu não consegui zerar Eggberts Classic. Mas nessa próxima... É mentira, os ovos dourados não serviam pra porra nenhuma.